Sem ter a garantia de conseguir os 24 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência Municipal, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não votou a proposta na tarde da última segunda-feira. A reforma do ex-prefeito Nelson Marquesan, e que foi desarquivada pelo governo de Sebastião Melo, pretende equiparar a idade mínima da aposentadoria ao que foi aprovado nas mudanças promovidas no Congresso Federal em 2019. Isto é, estabelecendo a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para homens e 62 para mulheres. Na segunda-feira, Melo compareceu à sessão ordinária para defender o projeto de emenda à lei orgânica. Ele abriu sua fala citando governos do PT, que fizeram a reforma da Previdência nos estados da Bahia e do Piauí para argumentar que não se trata de uma medida ideológica. Como já fizeram anteriormente, ele falou ainda que salários poderão ser parcelados a partir de outubro, se nenhum projeto for aprovado. Em seguida, Melo citou reformas prévias nas esferas federal e municipal e comparou obras públicas aos gastos do Tesouro Municipal para cobrir o déficit. Pelos cálculos da Prefeitura, a Previdência custa R$ 3,5 milhões de reais ao dia ao Caixa Municipal. Como o projeto não chegou a ser votado, o governo Melo tem dois caminhos: voltar à mesa de negociações, sobretudo com vereadores do PDT, ou buscar uma vitória mais tranquila em relação a temas polêmicos, como o aumento das alíquotas. Enquanto o Melo discursava no plenário Otávio Rocha, municipários contrários às mudanças na Previdência realizavam um protesto em frente à Câmara Municipal. As galerias do plenário estão fechadas em razão da pandemia, mas durante a tarde o grupo se concentrou próximo ao portão de acesso ao estacionamento local. No episódio de hoje, nós falamos sobre essa quebra de braço na Previdência da capital gaúcha. Eu sou Brenda Fernandes, sejam bem-vindos. Alvo de divergências durante a gestão de Nelson Marquesan, a reforma da Previdência dos servidores municipais voltou à pauta como prioridade de Sebastião Melo na largada de seu mandato. Ao invés de encaminhar um texto próprio, a gestão trabalha com alterações a partir da proposta encaminhada pelo antecessor. O projeto altera as idades e tempos de contribuição necessários para que os funcionários públicos municipais possam se aposentar. A medida acompanha movimentos no mesmo sentido feitos nas esferas federal e estadual, já que estipularam novas regras para a Previdência. A aprovação da matéria irá preparar o terreno para o encaminhamento de um outro projeto, ainda mais complexo, que deve esmiuçar as regras de transição. O Executivo estima que, caso aprovadas, as mudanças podem gerar impacto de R$ 103 milhões no primeiro ano. A Prefeitura afirma ainda que a reforma contribuirá para a manutenção do equilíbrio fiscal do município. A estimativa é de que somente em 2021 os gastos com aposentadorias, pensões e contribuição patronal devem atingir R$ 1,7 bilhão. Nos corredores da casa, partidos como PDT e PSB, que historicamente têm laços com o funcionalismo, manifestam desconforto em relação a alterações que atinjam os atuais servidores. Além disso, assim como o Executivo, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Porto Alegre tem procurado as bancadas. Contrária à proposta, a entidade defende a derrubada do projeto caso vá à votação. E para falar sobre esse cenário, eu recebo a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Olá, Maureen, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, também adoro contribuir aqui com as discussões. Vamos começar falando sobre os principais pontos dessa reforma, que é inspirada nas propostas aprovadas no âmbito federal e estadual e também semelhante ao material encaminhado à Câmara pela gestão anterior no fim do ano passado, que não chegou a ser apreciado pelos parlamentares. O que esse texto propõe e o que ele tem de diferente em relação ao de Marquesan? Então, na verdade, ele traz poucas coisas diferentes em relação ao projeto encaminhado pelo ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior. Ele busca exatamente adequar as regras que foram aplicadas no âmbito federal
e também já no âmbito estadual, que é basicamente a elevação da idade, né? Enquanto tu tem a aposentadoria na prefeitura, ali variando, dependendo da faixa etária, de 55, né? Tu vai ter dentro dos patamares, né, nacionais, 62, 65. O que entra na discussão, né? Esse projeto, eu acho que a gente pode dividir ele antes e depois. O antes é o que foi encaminhado pelo governo Marquesan, né, na mesma esteira das discussões que estavam acontecendo nos outros âmbitos, porém um governo que tinha uma dificuldade muito grande em relação à Câmara de Vereadores, né? A gente pode relembrar aqui de alguns episódios, né, de atritos e de rixa mesmo, né? Tanto que culminou num processo de impeachment que foi aberto. Então, foi uma relação bem complexa. O que aconteceu? No momento que o prefeito Sebastião Melo ganha a eleição, ele, né, começou já a estabelecer que, olha, esse é um ponto principal de discussão, é uma prioridade da gestão. Por quê? Porque ele envolve dinheiro, né? Assim como foi o trabalho feito pelo governador Eduardo Leite para aprovar a reforma no âmbito estadual. O que acontece? Tu tem servidores trabalhando por mais tempo e a mudança na contribuição, né, de desconto que eles recebem. Então, a partir do pressuposto no âmbito estadual deficitário, que foi a discussão que aconteceu no início do ano passado, nós vamos ter esse movimento de que o governo passa a pagar menos, a desembolsar do seu caixa para complementar a aposentadoria. Bem, então esse é o contexto. Com o prefeito Sebastião Melo, ele tinha a possibilidade de apresentar um novo projeto. No intuito de ampliar e de garantir uma certa celeridade na discussão, ele reapresenta o projeto do Marquesan, porém num cenário diferente. Por quê? Porque ele tem um amplo apoio da base, né? Enquanto o Marquesan não tinha apoio, o Melo tem ali dos 36 vereadores, a gente sempre contabiliza como 10 da oposição, né, e 2 independentes, mas né, o grosso é. Porém, essa reforma da Previdência, para ser aprovada na Câmara, ela precisa de maioria de votos, né, que é 24. O governo articulou, não obteve, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses votos, não obteve isso, e agora ele está aumentando a pressão, né? A colunista Taline Opitz, ela falou sobre isso na coluna nos últimos dias, de qual foi a estratégia, né? A estratégia que o prefeito adotou nesses últimos dias era do tudo ou nada, né? Tentar pressionar de todas as maneiras para conseguir aprovar o projeto da reforma como ele estava ali. E tem já uma subemenda que foi ali, ele prevê principalmente, vamos dizer assim, regras mais flexíveis para a transição, né, para aqueles servidores que já estariam muito próximos de se aposentar e não teriam que pagar o que se chama de um pedágio muito grande para conseguir se aposentar. Porém, agora dessa emenda especificamente, ela trata da questão das alíquotas, né? Todos os servidores que têm carteira de trabalho e que são, todos os trabalhadores com carteira de trabalho assinado pela CLT e próprios servidores, eles descontam uma alíquota, né, do seu salário para a Previdência. O que acontece? Para aumentar a pressão, o prefeito disse, olha, se vocês não aprovarem a reforma, a gente vai encaminhar, né, que também já está em tramitação na Câmara do governo passado, um projeto que trata das alíquotas, e daí quem não paga, vai pagar. Então, quer dizer, tentando botar essa conta, né, esse desgaste de ter servidores com desconto maior. E esse é o momento que a gente se encontra agora nessa discussão na Câmara de Vereadores. Como o projeto não chegou a ser votado, o governo Melo pode voltar à mesa de negociações. Eu queria que você comentasse essa questão dos votos. Quem são essas peças? Acho que tem 2 pontos que a gente pode pensar, né? O primeiro é, quando o governo decide estabelecer esse projeto como prioritário, ele começa as articulações. Por quê? Porque tem grande resistência. Está falando de servidores, os servidores é a base, né, eleitoral, inclusive, de muitos vereadores, né? Tu tem questões ideológicas que estão sendo discutidas também. Tem todo esse cenário, esse contexto. Bem, o que acontece?
Acontece que o governo estabeleceu diálogo com todas as bancadas, inclusive da oposição, desde o início do ano. Segundo comentou o próprio prefeito durante a sessão da Câmara na segunda-feira passada, na qual ele participou, ele disse que foram cerca de 30 encontros, exatamente para ver o que era possível atender e o que era possível modificar, né, aceitar. E tanto que desses diálogos surge essa subemenda que, de uma certa maneira, atenderia, né, algumas demandas e garantiria os votos necessários. Bem, o que nós temos? Nós temos que o governo já conseguiu mudar alguns votos, né, se a gente for pensar numa resistência aí que contabilizava cerca de 6 votos, eles já conseguiram negociar bastante com essa subemenda principalmente, porém, ele precisa de 1 de 3 votos, que estão, vamos dizer assim, possíveis. São 3 vereadores que declararam que vão votar contra, eles não são da oposição, então essa matemática fica em 23. Se o projeto for votado e for rejeitado, o governo tem que apresentar de novo toda a tramitação com audiência pública. O governo quer tentar evitar isso. Quem são esses 3? Né? Um deles é o vereador Ayrton Ferronato, ele é do PSB, e ele tem boa parte da sua base vinculada a algumas categorias de servidores. E tem, né, assumido, reconhece a pressão e disse que não vai ser o voto determinante, o que seria o 24º voto necessário. E, além disso, nós temos 2 vereadores do PDT, que é o Mauro Zacher e o Márcio Binzeli. O Márcio Binzeli, inclusive, é o presidente da Câmara, que não é que eles não podem, na verdade, assim, nessa discussão toda, teve uma reunião da executiva municipal do PDT e eles, né, determinaram que os vereadores podem votar a favor dessa subemenda, porque eles participaram das negociações e tudo mais, mas não podem votar a favor do projeto. Eles estariam indo contra com essa orientação. E os 2 vereadores, né, com quem a gente conversou, disseram que vão seguir até que haja uma mudança, né, de posição. Tanto que nessas últimas 2 sessões, eles não se manifestaram sobre esse projeto na tribuna, diferente de outros grupos, né, de vereadores, tanto da oposição como, né, da base de defesa desse projeto. Então, o governo está com essa dificuldade. Por quê? Porque ele sabe que dos vereadores que são da oposição, ele não vai conseguir alterar o voto e depende desses 3. E o que acontece agora? O que acontece agora? O governo tinha postado todas as fichas de que na segunda-feira passada, no início dessa semana, o projeto seria votado e seria aprovado. Né? O prefeito foi para a Câmara pessoalmente, ficou lá toda a tarde nessa expectativa, fez o pronunciamento de cerca de 30 minutos, depois fez outro no encerramento da sessão. Importante destacar que na primeira parte da manifestação dele, ele foi num tom, né, de explicar o projeto, de mostrar as dificuldades, reforçou um comentário que alguns vereadores entenderam até como uma ameaça, de que, olha, vai faltar dinheiro, e se faltar dinheiro eu vou pagar fornecedores primeiro do que os salários. Qual a expectativa de votação? E, por último, né, quando teve ali todas as discussões e né, o governo chegou à conclusão de que não ia conseguir os votos necessários, o prefeito mudou o tom. Né, ele disse, bem, então vamos continuar o diálogo, mas vai vir a questão das alíquotas, que ia ser discutido de qualquer maneira. E agora, né, a gente teve até na sessão da quarta-feira, agora antes do feriado, o assunto voltou a ser discutido, mas não entrou em pauta. A Taline, né, publicou aí que tem a expectativa de que talvez esse projeto não seja votado até o final desse mês, que dá uma margem bem grande de discussão, né, mas aqui a ideia é votar antes do recesso previsto para julho. Inclusive, já está, né, prevista uma audiência pública de 29 de junho para discutir esse projeto. Enquanto isso, né, provavelmente essas articulações e negociações nos bastidores vão permanecer. Se não aprovar a reforma da Previdência, a Prefeitura elevará alíquotas de servidores de Porto Alegre para até 22% via lei complementar, que dependeria de 19 parlamentares, contingente que o governo pode obter com relativa facilidade. Qual é a situação dessa emenda hoje?
E o que é mais fácil aprovar? Se eu souber a resposta, acho que essa é a pergunta, ou melhor, essa é a resposta, né, que a gente diz determinante. Não, então, o que acontece? Somente a questão das alíquotas, né, que prevê ali avançar em relação aos servidores pensionistas e aposentados, né? Então, por exemplo, aquele servidor que já está aposentado pode vir aí a ter um desconto de cerca de 14% numa alíquota no seu salário. O que o governo faz, qual é o movimento que ele faz ao querer dar visibilidade para essa emenda? É exatamente fazer que haja uma pressão externa em relação aos vereadores, uma pressão dos próprios, né, servidores e seus grupos dizendo, olha, eu não quero pagar 14%, eu não pago nada hoje. Então, dá tempo para isso acontecer, essa pressão, e daqui a pouco virar um desses votos. Um outro ponto que pode acontecer é o PDT, né, como uma bancada, como partido, né, chegar à conclusão de que, olha, vale mais a pena a gente aprovar esse projeto do que ter um desgaste em relação aos servidores. Porém, né, a gente tem aí uma facilidade, por exemplo, apenas o projeto das alíquotas, ele não é um projeto que altera a lei orgânica. Então, ao invés de 24, precisa só de 19 votos. É como se fosse a diferença de uma PEC para um projeto de lei na Assembleia Legislativa, né? Então, tu não precisa de uma votação em 2 turnos com 24 votos, tu precisa de uma votação com 19. Né? Claro que essa questão das alíquotas, ela também pode trazer um certo receio entre os próprios vereadores. Né? Então, tipo, tem vereadores que daqui a pouco vão dizer, olha, esse projeto das alíquotas eu não voto. Então, pode ser que tenha ali uma, como é que eu posso dizer assim, que ele perca alguns apoios. Mas 19 é muito mais fácil do que 24, e principalmente para virar esse 1. Então, o governo, nesse momento, aposta nessa pressão externa, principalmente dos aposentados, dos pensionistas e aposentados, para fazer essa pressão e tentar garantir essa virada de votos. Agora, realmente fica uma situação delicada, principalmente para o governo, no momento que esse é o projeto que o próprio prefeito considera como prioritário, né? E que os impactos já seriam sentidos agora no segundo semestre do ano. Se a gente for levar em consideração ainda que nós estamos num processo de retomada econômica, então, quer dizer, as finanças não estão dentro do que seria projetado. Então, para o governo, esse projeto é muito, muito importante. Então, eu acho que provavelmente aí a gente vai ter um mês de julho, antes do recesso, mais intenso em relação a essa discussão. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A edição é de Alifa Alencar. Até a próxima. Tchau!